Bom, mas querido, eu peço para que você, por favor, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. E para isso eu vou pedir para que você, por favor, fique de pé nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, o terceiro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. E depois que você encontrar o Evangelho de Lucas, você pode procurar o capítulo de número 13. E também você pode procurar aí também o versículo de número 11. Lucas capítulo 13, verso de número 11 da palavra de Deus. Esse Lucas é o mesmo que quando você lê as cartas de Paulo, Paulo fala por várias vezes a respeito dele, né? O amado médico, exatamente esse Lucas, o doutor Lucas. Capítulo 13, verso de número 11. Você encontrou? Está escrito assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, fala assim comigo, 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Fala assim comigo, não podia endireitar-se. Aleluia, Jesus. Agora com seus olhos fechados aí no teu lugar mesmo, seus olhos fechados nessa hora, Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, porque nós cremos no Senhor, porque nós cremos, Deus, no poder da Tua palavra que não volta vazia, mas ela sempre cumpre o resultado para o qual ela é enviada. E nós declaramos, Pai Santo, nessa noite, mais uma vez a Tua dependência, que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, possa nos curar, possa nos sarar, possa, Deus, tratar conosco, Pai. Isso que nós queremos, Deus, ser alimentados pelo Senhor, mais uma vez, e mais um tempo, e mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu te peço, Deus, alimenta, continua alimentando e sustentando nossas vidas diante do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Se assente, por favor, se assente nessa hora. Pode se assentar. Querido, essa passagem muito conhecida no meio do povo de Deus e muito ministrada, talvez você já ouviu até, ou já assistiu até em desenho animado, né? Sábado de manhã no SBT passava o sábado animado, passava desenhos bíblicos. Eu chegava, quando eu trabalhava à noite, chegava de manhã, estava passando lá os desenhos bíblicos, né? A criançada era pequena e eles ficavam assistindo. Mas passava também a respeito desse tema. Mas a palavra do Senhor, querido, diz que o Senhor, Ele ensinava numa das sinagogas. Uma coisa assim muito interessante, querido, e coisas assim bem poderosas. O Senhor, Ele deixa marcas, né? E Ele deixa registrado na palavra dEle a respeito do tanto do que convém, como também daquilo que não convém, né? Existem coisas que, se nós buscarmos, talvez faça alguma diferença. Outras coisas, então o Senhor, Ele estabelece prioridades na nossa vida. Então, duas coisas o Senhor, Ele deixa bem claro, que são coisas assim que vão nos levar para frente, vão nos abençoar, coisas assim que vão realmente nos manter de pé, que é a oração. Quando Ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva, que Ele pede para que nós estejamos constantemente orando, né? Orar sem cessar, independente da resposta, orar sem cessar, independente daquilo que dizem para nós, mas a oração é constante. E ele fala também porque a base do ministério de Jesus era o ensino. Então, e quando ele fala a respeito do fato de se conhecer a verdade, para que a verdade venha libertar, João 8,32, no versículo 36, ele testifica, ele crava isso quando ele diz assim: e se o Filho vos libertar, através do conhecimento da verdade, então a pessoa ela vai ser livre. E aqui, querido, uma mulher, diz a palavra do Senhor, ela teve, eu acredito que não pela primeira vez, essa mulher, ela estava nesse lugar, porque a história dela era conhecida. Diz aqui o versículo 11 que eis que estava ali uma mulher, Jesus na sinagoga, querido, ensinando na sinagoga. E olha a importância, querido, de nós queremos aprender e de nós termos o desejo de aprender a palavra de Deus. Nós sempre comentamos
não é algo que os nossos governos fazem, não colaboram conosco com relação a isso, com relação ao ensino, né? Isso é uma coisa assim que, se é um pecado muito grande que o nosso país tem, é com relação ao ensino, saúde, ensino, principalmente o ensino, é uma coisa assim que fica muito para trás. E porque quando é tirado de nós o conhecimento, irmãos, nós somos manipulados com facilidade. Então, quando passamos a adquirir conhecimento, é como que descobríssemos outro mundo, é um outro universo. Sejas meu universo, é um outro universo, querido. Sabe? E o ensino, a instrução, querido, é tudo. E podem até mesmo roubar. Não estou profetizando isso sobre a tua vida, mas é que nós vivemos em um mundo onde que todos nós estamos sujeitos. Mas a pessoa pode roubar uma da outra muitas coisas. Mas o ensino, o entendimento, o conhecimento, isso ninguém pode roubar. É uma coisa que nós vamos carregar conosco. E é um bem muito precioso. E tem um lugar guardado, e precisa ter um lugar guardado dentro do nosso coração. Então Jesus, ele estava ensinando na sinagoga. E a palavra do Senhor diz que uma mulher, querido, ela tinha um espírito de enfermidade, algo que de certa forma impedia com que ela avançasse na sua vida. E eu quero dizer para você, querido, que muitas coisas acabam de certa forma impedindo com que nós venhamos a avançar, com que nós venhamos a caminhar, a progredir. Muitas coisas parece que se enroscam em nós. Aqui, claro, sendo específico, um espírito de enfermidade, mas muitas coisas, querido. Imagine você andando, por exemplo, em um caminho estreito, porque a palavra do Senhor diz que é estreito e apertado. Então imagine você, por exemplo, andando num caminho estreito e muitas coisas assim do lado, e elas vão se enroscando na gente. A gente vai dizendo, sai em nome de Jesus, mas elas vão se enroscando. E a hora que a pessoa percebe, está carregando umas tralhas, ela tem que orar, repreender, mandar embora. As coisas vão grudando meio que em nós, né, como carrapicho. Esse dia eu fui levar meu cachorrinho para passear ali na frente. Olha, quando eu voltei, a mulher falou assim: que buraco você entrou? Eu falei, por que? A hora que eu olhei assim, carrapicho para todo lado. E eu nem percebi. Ou seja, nós entendemos que as coisas, elas vão se achegando a nós, vão grudando em nós, e muitas vezes não percebemos. Só quando alguém às vezes nos diz, mas o que é isso? A gente para e olha para si mesmo. Examine esse homem a si mesmo. E quando a gente olha para si mesmo, a gente vê que a gente está carregando coisas que não são nossas. E essa mulher, querido, estava carregando algo, querido, que não era dela, né? Mas um espírito de enfermidade, querido, estava ali sobre a vida dela. Havia 18 anos. Você tem ideia do que é isso, querido? 18 anos. Estava ali possuindo, estava tomando conta daquela mulher. E ela andava curvada. Ou seja, eu entendo, querido, que quando alguém anda curvado, a pessoa ela não consegue, ou tem pelo menos dificuldade de olhar para o horizonte. O meu avô, eu não planejei isso, então não tenho foto dele. Mas o meu avô, ele tinha essa dificuldade. Ele trabalhou muito no sítio, na roça, e, enfim, foi nesse meio que nós nascemos, lá no meio do mato. Mas meu avô, uma pessoa assim que eu tive como referência para a minha vida, meu avô, ele andava encurvado, ele andava assim, de tanto trabalhar. Meu avô, né, trabalhando desde garoto, e faleceu com 83 anos, mas ele andava assim, ele tinha dificuldade. Para olhar para cima, ele fazia assim, ó. Ou seja, então, por mais que tivessem coisas na frente dele, diante dele, a uma distância, ele não conseguia identificar. Então nós percebemos que, querido, quando nós estamos encurvados, quando alguma coisa impede muitas vezes nós olharmos para frente, querido, nós vamos ter dificuldade de saber realmente o que tem diante de nós. Ou seja, vai impedir, o que isso vai ocasionar, querido? Nós vamos ter que caminhar muito mais para nós descobrirmos algumas coisas. Por exemplo, se eu estiver encurvado, aquele microfone está ali na frente, querido, eu vou ter que caminhar muito mais para eu saber exatamente aquilo que está diante de mim. Quando se eu olhar, por exemplo, no horizonte, eu vou enxergar com mais facilidade. Então o cansaço, possivelmente, querido, o desgaste, ele vem, e muitas vezes a pessoa ela não consegue entender, né? O desgaste muitas vezes vem assolando, e a pessoa ela começa a entrar em conflito com ela mesma. Mas ela andava encurvada, e ela não podia, querido, de modo algum, endireitar-se. É como que algo que estivesse impedindo ela, né? E não é uma questão do querer. Eu sempre comento, porque quando algumas coisas dependem de nós, é simples. É simples, é simplesmente chegar e tomar decisão, e pronto, está decidido. A partir de hoje é assim, vou mudar minha postura, minha maneira de ser, e
vou acreditar assim, ou vou andar daquela maneira, vou tomar tal atitude. Quando depende de nós, é muito mais simples. Mas quando depende de circunstâncias, ou depende de terceiros, ou muitas vezes problemas que muitas vezes assolam as nossas próprias vidas, aí fica um pouco mais complicado. E querido, esse espírito de enfermidade impedia com que a mulher pudesse olhar para frente. E quantas vezes, querido, e quantas pessoas elas têm dificuldade de olhar para frente, e elas olham simplesmente para o chão, né? Alguns mais estudiosos dizem aí que, e muitos são analisados pela postura, pela maneira com que se anda, né? Por comportamento, e muitas pessoas elas comentam a respeito de pessoas que elas andam olhando para baixo, ou fixam o olhar olhando para baixo, elas não olham para cima, não olham de lado. Estava até vendo uma reportagem a respeito disso tempo atrás. As pessoas que elas se distraem ali, sabe aquelas pessoas que elas parece que se desligam do mundo, que elas estão olhando para determinado lugar e parece que não está vendo nada, mas está olhando. Elas são assaltadas com mais facilidade, são roubadas com mais facilidade, porque elas não conseguem ver, né, aquilo que tem do lado. E às vezes, e os bandidos, querido, eles focam exatamente nisso. Uma pessoa dispersa, deixa eu ver, lá tem alguém que não está prestando atenção, a pessoa não está olhando de lado, a pessoa está olhando para baixo, é presa fácil. Ela não tem ideia do que está ao seu redor. Então, querido, e se ela não tem ideia daquilo que está ao redor, o raio de visão dela é menor. Ou seja, olhando assim para um crescimento, por exemplo, ela passa a ter menos expectativa. Ou seja, ela possivelmente se frustre mais. Ou seja, ela muitas vezes não vê as amizades que estão do lado dela. Ela possivelmente, se acontecer alguma coisa com ela, ela não vai ter ideia exatamente de quem é que está do lado dela para estender a mão para ela. Então muitas coisas acontecem quando a pessoa ela não está olhando para frente, e quando ela não tem ideia exatamente daquilo que está acontecendo ao seu redor. É por isso, querido, que o Senhor constantemente Ele pede para que nós venhamos ter a nossa visão aberta. Amém, querido? O Senhor é aquele que nos ajuda a abrir os nossos olhos. Abrir os olhos, querido, do entendimento. Abrir os olhos para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Sabe, querido, quando olhamos, por exemplo, para um mundo, quando olhamos, por exemplo, para um sistema, quando olhamos, por exemplo, para algo que parece que é simplesmente um terror, simplesmente as coisas não mudam, parece que de mal a pior, seja em clima, seja em governos, seja, por exemplo, na área profissional, parece que muitas vezes as coisas elas não mudam, e parece que o cerco vai apertando cada vez mais. Mas, ou seja, muitas vezes a pessoa ela está olhando simplesmente para baixo, ela está olhando muitas vezes para baixo, ela não tem condição, querido, de olhar, de levantar os olhos e ver que muitas coisas podem mudar a partir da vida dela. Ou seja, nós somos o ponto de partida, muitas coisas podem mudar, desde que a pessoa esteja olhando para o lugar certo, querido. Desde que ela possa, por exemplo, investir nela, desde que ela possa querer crescer realmente, desde que ela possa querer convencer ela mesma, querido, que ela pode, que ela tem condição, que ela tem capacidade, querido, desde que ela realmente querer acreditar nisso, né? Porque muitas vezes até a própria pessoa tem dificuldade de acreditar, e ela luta contra ela mesma. Pode ou não pode, vai ou não vai, sou ou não sou, aquela crise de identidade. Não sei se você já chegou na sua vida a ter crise de identidade, saber realmente quem você é, ou o que Deus é em você, o que Deus é para você, se é que é alguma coisa, se tem algum tipo de valor, até que ponto a gente pode acreditar realmente nisso. Não sei se você teve algo na sua vida, alguma crise de identidade, mas eu já tive, querido. Antes de conhecer Jesus, eu tive várias crises de identidade, e uma revolta assim tomava conta do coração, né? Por muitas coisas acontecerem, e existe um Deus que pode todas as coisas, e parece que, né, não acontece nada na nossa vida. Mas nós entendemos que as coisas elas não são bem assim, querido. Nem sempre aquilo que é realidade os nossos olhos eles mostram, porque muitas vezes, querido, as coisas elas estão preparadas por Deus para acontecer no tempo de Deus, e muitas vezes não percebemos. Se estamos olhando para baixo, temos dificuldade de entender isso, querido. Se temos nosso entendimento fechado, muitas vezes nos revoltamos contra Deus e com nós mesmos. Achamos que somos a pior criatura da face da terra. Não sei se você já imaginou, ou se você já pensou isso a respeito de você, mas muitas pessoas que têm a revolta dentro de si, elas imaginam
E muitas pessoas até mesmo, elas vão e elas partem para o suicídio exatamente por isso, porque elas não conseguem viver, né? E a pessoa tira a vida porque ela não consegue viver, e não consegue ser aquilo que ela gostaria de ser, aquilo que ela planejou. Ela não, para ela é indiferente se vai ser boa ou não, mas ela quer chegar àquele lugar. O prazer dela é chegar àquele lugar, ou estar com tal pessoa, ou fazer tal coisa, realizar tal coisa. A pessoa ela entra em desespero, um desespero tão grande, né? Eu estava até vendo um pastor, né? A gente sabe que partiu desse degrau, a opressão é muita, mas eu estava vendo uma foto de um pastor e de luto, foto de luto, né? De média de uns 38 anos, 37, 38 anos, e jovem, família bonita, e simplesmente resolveu tirar sua própria vida. Quando eu falo simplesmente, eu estou simplificando, né? Porque sempre por trás de um fato há uma história, há acontecimentos. Sempre por trás de um fato, muitas coisas elas acontecem. E aí muitas vezes nós comentamos, né, dentro da nossa própria casa. Que ponto que chega alguém, que extremo que chega, né, a ponto de dar o fim naquilo que Deus deu, e é algo tão precioso a nossa vida. Fala assim comigo: a minha vida é preciosa para Deus. E acredite nisso, porque Deus, Ele sabe muito bem disso. Por isso que Ele deu Jesus por tua causa. Então, querido, ficamos imaginando, porque eu acho que não tinha amigo. Talvez não tivesse um amigo para abrir muitas vezes o coração. Porque quando nós falamos a respeito de amigo, querido, nós falamos a respeito de amigo. Não falamos a respeito de colega. Sabe, colega, querido, aquele que simplesmente você comenta algumas coisas, mas você não comenta tudo. São colegas. Sabe aquelas pessoas que você simplesmente fala aquilo que você sabe que não vai trazer peso nenhum para você? Porque, querido, para se conseguir realmente um amigo, querido, é algo assim muito precioso. Um amigo, querido, é uma joia. Um amigo é aquela pessoa que não te julga, aquela pessoa que não te condena, aquela pessoa que ela é quase que neutra, porque ela está te ouvindo para que você esteja bem, pelo fato de você estar abrindo o teu coração. Mas ela não tem intenção de, lá na frente, quando você errar de novo, ela dizer assim: eu sabia que ia acontecer de novo. Não. Mas ela vai olhar para você e dizer assim: puxa, ele errou de novo, mas ele está tentando ajustar. Isso é um amigo. Um amigo não é aquele que concorda, querido, mas aquele que ouve, aquele que torce e ora por cada um de nós. Esse amigo. Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus condena ou não? Sim ou não? Jesus não. Em Jesus não há condenação. Em Deus, sim, porque o homem vive debaixo de um jugo lá do jardim do Éden. Em Deus, sim. Em Jesus, não. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas vim para que o mundo fosse salvo, para trazer salvação. Tanto que os salvos vão passar diante do tribunal de Cristo, os outros vão passar diante do trono branco de Deus. Mas em Jesus não tem condenação. Romanos capítulo 8, verso 1: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, versículo 2, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Jesus não. Pelo contrário, Jesus ele livra de todo o peso. Por quê, querido? Ele veio trazer reconciliação, amizade. Ele sabe quem somos nós, e sabe que não somos perfeitos, e sabe que muitas vezes olhamos para baixo, como os discípulos também olharam para baixo. Jesus morreu, querido, eles começaram a olhar para baixo novamente. Eles disseram: vamos pescar, agora está tudo acabado. E a palavra, aquela palavra de pouco mais de 3 anos que eles ouviram de Jesus, parece que passou, se perdeu no tempo. Ou seja, independente se sentimos mais ou se sentimos menos, querido, a presença de Deus, tem dia na nossa vida que a gente acorda, parece que flutuando. Tem dia que a gente acorda, parece ter um peso sobre nós. Mas independente, querido, de qualquer coisa, Jesus, Ele tem palavras liberadas pela nossa vida, independente das circunstâncias. As palavras, elas sempre vão se cumprir, amém, irmãos? A palavra de Jesus não falha. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. Não vai passar nenhum tio, nenhuma vírgula sem que se cumpra. Ela não volta vazia. Isaías 55 diz isso, querido: assim como a chuva cai e molha a terra, assim a palavra do Senhor, ela vem, ela produz o efeito. É questão de tempo, mas ela vai produzir o efeito que ela foi enviada. A palavra de Deus não é vã, querido. Deus lançou a palavra ao vento, vamos ver se vai acontecer. Não, Deus, Ele é fiel. Independente do homem
comportamento, Deus, Ele sempre vai ser fiel. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, Ele é imutável, querido. Ele sempre vai permanecer fiel ali com relação à sua palavra. Mas, querido, essa mulher, ela estava ali na sinagoga, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E ouvindo, a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Fala assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 fala sobre isso. Então aquela mulher, ela estava na sinagoga, ela estava ouvindo. Ou seja, e se ela estava ouvindo, estava produzindo fé no teu coração. Ou seja, agora você já imaginou entrar na sinagoga e ouvir ensinamentos de Jesus Cristo, amado? É a mesma coisa que você fala: eu não quero beber essa água do Sai, eu quero beber água direto da fonte, água pura. E ela estava ouvindo ensinamentos saindo da boca de Jesus, com o timbre de voz de Jesus, irmãos. Aquela mesma palavra, querido, daquele ser que criou os céus e a terra. Porque a Bíblia diz lá em João que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, aquela mesma voz, querido, que criou todas as coisas, estava ali, ensinando na sinagoga. E a mulher estava lá. Talvez tantos rabinos, tantos mestres, tantas pessoas capacitadas ali, pelo menos para ensino, estavam ali, a princípio ensinando tantas outras vezes, mas não, agora Jesus estava lá. E ninguém até então havia chamado ela para frente. Porque só há um, querido, que nos chama para ir até Ele. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém, querido? Por que, querido, nós não vemos nenhum daqueles chamando essa mulher até Ele? Porque, irmãos, quem chama alguém para si, ele está assumindo toda a responsabilidade. Porque ele está chamando a pessoa para si. Então, a partir daquele momento, essa pessoa assumiu a responsabilidade sobre aquele outro, sobre aquele ser. Ou seja, então quando Jesus, ali ensinando na sinagoga, Jesus com certeza, querido, viu que produziu fé no coração dela. E quando Jesus, querido, estava ali ensinando na sinagoga, aquela mulher encurvada, querido, ali há 18 anos, sabe? E não podia de modo algum se endireitar, vendo Jesus ela, e Jesus vê todas as coisas. Amém, querido? Salmo de 139 diz que o Senhor, Ele vê todas as coisas. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele sabe aquilo que vamos falar. E, querido, Jesus viu essa mulher, e Jesus chamou essa mulher para si. Ou seja, mulher, vem. Esse mesmo vem, quando Ele chamou a existência, em Hebreus diz isso, que Ele chamou a existência como que as coisas já existissem. O poder de Jesus, como se já existisse, como para isso fosse tudo natural. Diz vem, e as coisas apareceram, né? Jesus disse a ela: vem. Agora imagina, irmãos, a pessoa ali enferma, talvez ali tantas pessoas tentando consolar, ou talvez tentando tantas coisas para endireitar, mas ela não podia se endireitar. E quando a Bíblia diz que ela não podia se endireitar, significa que houve supostamente tentativas de ela se ajustar. E aqui, querido, Jesus chamou ela para si e disse: mulher, estás livre. Amém, querido? Ou seja, o fato muitas vezes de a pessoa ela estar olhando, querido, para baixo, ela não ter condição de olhar para frente, não ter condição de olhar para aquilo que está ao redor, significa que aí pode ser uma prisão, irmãos. Olha do teu lado, dá uma olhada do teu lado. Esse irmão bonito, essa irmã bonita que está aí do teu lado, dá uma olhada aí. Pode olhar que tem, viu? Pode olhar que tem. Então, querido, ou seja, Jesus disse para ela: estás livre, sabe, da tua enfermidade. Ou seja, como quem diz assim, tudo aquilo que você não podia fazer, você vai poder fazer agora. Então, querido, quando a pessoa ela está olhando para baixo, irmãos, e ela não consegue ver a família dela curada, ela não consegue ver a família dela sarada, querido, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus é aquele que liberta. Amém, amado? Cada vez que a pessoa ela olha para a família, querido, e vê a família muitas vezes ali a ponto de explodir, sabe? E eu até me lembro disso, porque eu sempre comento, irmãos, eu já contei esse testemunho 1 milhão de vezes, então acho que dessa vez é 1.001.
Mas eu me lembro que quando nós tivemos problemas com relação à família, filhos, né? A gente não podia ter filhos, não podia ter uma família, como qualquer pessoa tem no mundo natural, no normal, não podíamos ter filhos. E foi uma coisa assim tão impactante, irmãos. Por quê? Porque parece que Deus queria trabalhar de um jeito. Eu falei, oh Deus, foi numa época, irmãos, que aconteceu isso com a gente. Foi quase que uma febre de se encontrar crianças em saco de lixo, jogada nos matos, em rio até mesmo, irmãos, deixada em portas de casa, criança, e nós não tínhamos uma criança. Eu falei, oh Deus, tem gente que tem sem querer, e eu estou querendo e nada, por que eu não deixo muito na porta de casa? Eu pensando assim. Ou seja, nós passamos, quando descobrimos, irmãos, que era impossível de nós termos filhos, até aí, irmãos, desse ponto de partida, irmãos, demorou 6 anos. Só que assim, 6 anos, irmãos, a pessoa sentada no banco da igreja pode ser um pouco mais simples, mas é 6 anos falando de milagre, sem receber o milagre. Você tem ideia do que é isso, não? Eu falando dos que receberam, de Abraão, de Zacarias, de Ana e de tantos outros, mas o meu nada. Falou Deus. E assim, falando agora parece ser simples, mas o coração aperta de um jeito, irmãos, que só Deus na causa. E às vezes é uma coisa assim tão simples, né? Para nós parece ter uma barreira tão grande. Mas o segredo de tudo, irmãos, é nós não desistirmos de Deus e das promessas que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Existe uma canção bem antiga que diz assim: creio em Deus e nas promessas de sua palavra. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas e que venha a passar por tribulações, nele confiarei, pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Ou seja, não desistir do Senhor, sabe, irmãos, porque Ele nunca desiste de nós, irmãos. Por que desistir de alguém que confia em nós, mesmo conhecendo as nossas falhas, irmãos? Eu não gostaria de decepcionar Jesus nunca na minha vida, embora sei que muitas vezes entristeço pelas falhas, mas, irmãos, alguém que confia em nós, quando a pessoa confia em alguém que é perfeito, que eu acredito que não existe, irmãos, mas Ele confia em nós, mesmo sabendo das nossas dificuldades, mas Ele confia em nós, Ele investe em nós, nos ajuda todos os dias, irmãos, sabe? Então, não há motivos, na verdade, irmãos, para deixar Jesus, muito pelo contrário, querido, mas valorizar os momentos que nós temos de intimidade com Ele. E é interessante que, depois de tanto tempo, depois de 6 anos, né, Deus nos abençoou e deu a Ana Paula, e depois Deus deu o Paulo Vitor também, presentes de Deus para as nossas vidas. Nós louvamos a Deus pelos nossos filhos, mas a nossa oração, irmãos, era só uma. Eu não sei que tipo de oração que você faz, isso é independente, cada um tem sua forma de orar, enfim, mas a nossa oração era uma só: Deus, nós queremos filhos, não para nós, mas nós queremos filhos para o teu altar. Queremos entregar os nossos filhos no teu altar. Essa era a nossa oração constante. Não para dizer que nós temos filhos, não, mas vamos colocar diante do Senhor. E eu lembro que a Ana Paula tinha 6 meses. Eu comprei a coleção do Antigo Testamento todinha. Sabe aquelas fitas que o videocassete engolia? Sabe? E aquelas ela comprou. O videocassete, os mais chiques, tinha aqueles auto-reverso, né? Ia lá, depois voltava de novo. O nosso era mais simples. Mas assim, a Ana Paula com 6 meses, eu sentava com ela no sofá, ela ficava lá comigo assistindo, né? O Antigo Testamento todinha. De DVD ainda tem alguma coisa aí, que depois nós compramos em DVD, mudou o tempo, né? Mas, ou seja, querido, não desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família. Ela estava na sinagoga, a Bíblia não diz quanto tempo, mas ela estava na sinagoga. Então, primeiro passo: estar no lugar certo. Pastor, tem pessoas que estão no lugar errado. A pessoa não está porque ela tem que estar lá mesmo. Eu não acredito nisso, nunca acreditei nisso. Pastor, quem deveria estar aqui está. Não, tem um monte de gente no lugar errado e na hora errada. A própria Bíblia já mostra a respeito disso. Ou seja, então, Deus nos dá a oportunidade para estar em lugares, irmãos,
Ou você acha que a mulher deveria estar conversando com uma cobra pendurada numa árvore? Você acha que deveria estar lá? Não. Claro que não, está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Mas eu louvo a Deus porque nós viemos à casa do Senhor adorar o nome do Senhor. Então nós podemos dizer que estamos no lugar certo, amém, irmãos? Ouvindo algo que eu tenho certeza que vai produzir fé no nosso coração, em nome de Jesus. E querido, Jesus disse assim a ela: você está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ou seja, a cura, a libertação dela serviu para algo, querido. E ela entendeu exatamente aquilo que aconteceu. Porque a partir do momento que ela foi liberta, ela passou a reconhecer quem é que estava naquele lugar. Ela passou a reconhecer a grandeza de Deus na vida dela. Ela passou a glorificar o nome do Senhor. Então nós entendemos, querido, que Deus nos abençoa para que nós venhamos a exaltar o nome dEle, amém, amado? Para que nós venhamos a reconhecer realmente a grandeza dEle, o poder dEle, a soberania dEle, e entender que Ele realmente pode todas as coisas. E ela se endireitou, ela começou a exaltar o nome do Senhor. Ou seja, então aquilo que Deus tem por fazer, querido, na nossa casa, aquilo que Deus tem por fazer na nossa família, há um propósito. Fala assim comigo: existe um propósito. Fala mais forte: existe um propósito. E o propósito é, querido, que o nome do Senhor Ele seja louvado, e o nome do Senhor seja exaltado. Então, eu não sei, querido, até onde o Senhor te levou, e cada vez que você olha para aquilo que o Senhor fez na tua vida, o que você se lembra, do que você se lembra. Mas cada vez que eu olho para minha família, querido, eu enxergo o milagre de Deus. Eu enxergo, querido, resposta de Deus. Não precisamos disso para entender que Deus realmente Ele é todo poderoso. Mas quando olhamos para isso, querido, é testemunho vivo, querido. Nós entendemos que Deus Ele é o todo poderoso, e que a partir do momento que Ele levanta as suas mãos, Ele libera a sua palavra, querido, as coisas elas acontecem, amém, irmãos? Então nós nunca podemos deixar de crer, independente das circunstâncias, independente do tamanho, querido, do problema que muitas vezes acontece, que muitas vezes sobrevém, independente do tamanho do conflito que muitas vezes há dentro de cada um de nós até mesmo. Que muitas pessoas procuram talvez um clínico, talvez procura um psicólogo, talvez procura um psiquiatra, procura talvez tantas pessoas que têm ali sua especialidade, sua capacitação. Respeitamos tudo, claro. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem guarda alguma coisa, tem coisas, irmãos, que você pode conversar com um psicólogo, com quem você quiser conversar, irmãos. Tem coisas que você não vai falar para ele. Tem coisas que você não vai falar para ele. A gente tem eu chamo de um buraco negro, irmãos, que a gente tem até medo de entrar. E cada vez que a gente está conversando, que seja com um profissional, que seja da área, por mais que a pessoa não te conheça, você não tenha laços nenhum, você sabe que por trás daquele profissional tem um ser humano. Então, existem coisas assim que a pessoa ela não vai, querido, falar para aquele ser. Porque mesmo assim, mesmo sabendo que ele tem um profissional, onde tem o ser humano tem julgamento, irmãos. O ser humano ele tem dificuldade para entender, irmãos, a respeito de perdão, a respeito de, por exemplo, que o outro tem dificuldade e que não saiu da vida ainda, mas luta contra aquilo constantemente, mas não teve vitória ainda, mas está lá insistindo na mudança. O ser humano tem dificuldade de entender essas coisas, irmãos. Agora é interessante quando a gente chega, olha que diferença. Quando a gente chega, por exemplo, eu tenho o meu cantinho com Deus lá em cima. Quando a gente chega, querido, assim com Deus, a gente começa a falar para Deus. A gente fala tudo quanto é coisa para Deus, irmãos. Fala, abre o coração assim para Deus. Deus, o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe. E começa a falar para Deus tanta coisa, sabe, querido? Até medo, sabe? Deus, a gente começa a falar. Para outro ser humano não falaria. Mas para o Senhor, querido, que nós sabemos que diante dele, irmãos, quando nós nos calamos, como diz o livro de Salmos, é como que os nossos olhos viessem, querido, a secar, diz a palavra do Senhor. Mas quando com Deus nós abrimos a nossa boca, querido, em pedido de perdão, buscando realmente algo do Senhor, é como que o vigor viesse a tomar conta de nós. Mas diante de um ser humano, muitas vezes, quando nós falamos, é como que um peso de culpa maior ainda parece que viesse tomar conta de nós. Muitas vezes a pessoa pensa assim, cada vez que cruza com a pessoa que, às vezes a pessoa conversou, a pessoa fala assim, já vai me julgar,
A pessoa já vai conversar, já vai conversar muitas vezes, né? Mas por isso, querido, que nós precisamos ter amigos. Amém, irmãos? Então tenha amigos. Valorize as amizades que você tem. Principalmente, irmãos, amizade dentro da nossa casa, que é o lugar mais difícil de nós evangelizarmos, de nós vivermos realmente. Então tenha amizades principalmente dentro da sua casa. Que a sua esposa seja sua amiga, que o seu marido seja seu amigo, que os seus filhos sejam seus amigos, que eles possam realmente confiar em você e dizer para você aquilo que ele aparentemente não tem uma confiança, mas quando ele começa a abrir o coração para você, ele entende que realmente de você não vai sair um julgamento. Eu lembro, quero encerrar com essa fala aqui, mas eu lembro que quando teve uma vez que aconteceu em casa, o Paulo Vitor quebrou uma relíquia da minha esposa. Ele quebrou. E ele, falei, filho, o que aconteceu? Ah, pai, eu quebrei tal coisa. Eu falei, meu Deus. Ele falou, a mãe vai me matar. Eu falei, não, matar ela não vai, mas de repente estrancar o pescoço. Mas assim, eu falei para ela, falei, faz o seguinte, tem estratégias. Você não vai nem mentir e nem omitir, mas existe tempo certo para isso também. Eu falei, estratégia. Eu falei, você pode confiar no pai, e o pai vai ajudar você a contar para sua mãe o que aconteceu na hora certa. Eu falei, então comece a fazer uma média com a sua mãe. Vai lá, lava a louça para sua mãe, faz algumas coisas que ela quer que você faça. Vai lá, abraça ela, dá uns beijos nela, se oferece para ela, faz uma coisa lá para ela. Chega perto dela até o ponto de você entender, olha, meu filho está aqui do meu lado. Então está quase na hora aí. E aí, vai preparando o terreno, o coração. E aí, ele do lado dela, tal, e eu dei um toque para ela. Eu falei assim, não, você lembra aquele... Ela estava assim, toda envolvida já. Eu falei para ela, você lembra aquele objeto lá que você tinha? Eu falei, então quebrou. Ela falou, quebrou? Eu falei, não, quebrou, mas não tem problema, a gente se vira, a gente dá um jeito. E já mudei de assunto também. Porque você valorizar o problema, querido, o acidente não é legal. Falou, querido, aquilo não vai ressuscitar, não vai trazer de volta. Se tiver que conseguir outro, a gente com o tempo compra outro e passou. Mas, ou seja, além de quebrar o objeto, ainda vai quebrar a amizade, o laço e a confiança. Não vale a pena. Já basta o objeto que foi perdido, já é muito já. Então, valorizar realmente, para que as pessoas elas venham realmente a confiar em nós. Sabe, querido? Valorizar as pessoas para que elas venham confiar em nós. Que você seja o melhor amigo, melhor amiga das pessoas que estão do teu lado, das pessoas que estão ali, fazem parte da tua família. Que você possa fazer, querido, coisas que venham impressionar a pessoa, sabe? A ponto de a pessoa sentir falta quando você não está na tua casa. Já imaginou, não? Ai, que saudade. Porque tem pessoas que dão graças a Deus, né? Graças a Deus que fulano foi trabalhar. Graças a Deus. Foi tarde, meu Deus do céu. Mas que nós venhamos a sentir falta quando nós venhamos a sair da nossa casa para um trabalho ou para qualquer outra coisa, né? Quando nós morrermos, irmãos, eu quero ver, irmãos, todos os meus parentes chorando. Não é de alegria não, de tristeza. Ai, meu Deus do céu, mesmo sabendo que foi salvo. Ai, meu Deus do céu, perdemos. Olha só, sabe, querido? Então, que nós viemos realmente fazer falta para as pessoas que estão do nosso lado, né? E eu tenho certeza que você faz falta para as pessoas que estão ao teu lado com os momentos que você não está. Eu tenho certeza disso. Você faz muita diferença. E eu vou orar a Deus para que essa diferença ela venha aumentar mais ainda. Essa falta, quando você não está perto da pessoa, venha aumentar mais ainda, querido. Para que a pessoa possa tanto valorizar você, quanto você valorizar ela. Porque, irmãos, tudo... O ambiente, ele pode ser mudado a partir de nós, irmãos. A partir de nós. Pastor, mas não tem jeito? Tem, irmãos. Tem. A gente é um pouquinho duro de coração assim, mas tem jeito. Porque às vezes a gente não colabora com o ambiente e com as coisas, mas tem jeito, irmãos. Quando que não tem jeito de você conquistar o coração de alguém, irmãos? Amando a pessoa, irmãos, Jesus fala que o amor dele nos constrange. Significa que nós podemos constranger tal pessoa também com o nosso amor. Se você constrange, você está trazendo para você. E quando você traz para você, aí você consegue, né? Você não precisa nem pedir às vezes alguma coisa, a própria pessoa já está ali do teu lado. Eu sempre comento, eu vou encerrar com essa fala. Às vezes, assim, no casamento tem um
pensamento muito errado, ou falta de instrução muitas vezes chega nas pessoas, e elas vão reportando isso, vão passando isso para frente. Tem pessoas que falam assim, irmão, já chega com o pé esquerdo, já chega ferrado. A pessoa fala assim, eu casei para ser feliz. Você já entrou na dependência de alguma coisa que, se não acontecer, você não tiver um retorno, você vai ser infeliz. Mas eu casei para fazer minha esposa feliz. Quando eu fizer ela feliz, irmãos, eu impactar no coração dela, aí ela vai se quebrantar, e aí, irmãos, é automático, é um bumerangue, você lança, aquilo volta para ti, e Deus vai abençoar o teu lar, porque nisso há comunhão, amém? Mas hoje não é dia de encontro de casais, então a gente vai encerrar por aqui, em nome de Jesus, tá, querido?